Você já teve a estranha e incômoda sensação de que a vida que você está vivendo, com todas as suas escolhas, medos e desejos, talvez não seja realmente sua? Imagine por um instante que a sua personalidade, essa estrutura que você chama de eu, não seja a sua essência verdadeira, mas sim uma espécie de recipiente, uma armadilha invisível que você mesmo, junto com as influências do mundo ao seu redor, construiu ao longo dos anos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um espaço seguro onde despimos as ilusões da mente e mergulhamos na profundeza do que realmente significa ser humano. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada fascinante, por vezes, confrontadora, para entender como podemos escapar dessa armadilha da personalidade. Pegue sua bebida favorita, acomode-se confortavelmente e abra o seu coração. Porque o que vamos discutir hoje tem o poder de alterar fundamentalmente a lente através da qual você enxerga a si mesmo e a todos que o cercam. Para começarmos a desvendar esse mistério, precisamos olhar para um conceito aparentemente simples, mas que carrega o peso do mundo. A ideia de que todos nós buscamos a excelência. Se eu perguntar a você agora se você deseja ser excelente, forte e bem-sucedido, é quase certo que a sua resposta imediata será um sonoro sim. Afinal, não há nada de errado nisso. Quando somos fortes, podemos não apenas realizar nossos sonhos, mas também ajudar aqueles que amamos. No entanto, a realidade nua e crua é que a grande maioria de nós carrega armadilhas ocultas dentro de nossas próprias personalidades. Essas armadilhas funcionam como âncoras pesadas que limitam silenciosamente a nossa busca por essa mesma excelência que tanto desejamos. A psicanálise nos ensina que existe um mecanismo de defesa muito peculiar, uma espécie de autossabotagem, que podemos chamar de repressão das próprias capacidades. É fascinante e trágico ao mesmo tempo perceber como, muitas vezes, nós mesmos somos os nossos maiores carcereiros. Pense, por exemplo, na nossa relação com o dinheiro ou com o sucesso acadêmico e profissional. Muitas pessoas, ao estarem prestes a alcançar um grande triunfo financeiro ou um reconhecimento muito esperado, de repente cometem erros banais. Perdem documentos importantes, ou desenvolvem uma ansiedade paralisante. Isso não é azar, meus amigos. Isso é a sua personalidade dizendo que o recipiente que você construiu não é grande o suficiente para conter toda essa nova energia. Se a sua mente subconsciente acredita que o sucesso trará inveja, responsabilidades insuportáveis ou a perda de conexões afetivas, você irá, inevitavelmente, esconder o seu próprio brilho. Avançando nessa reflexão, precisamos entender que a personalidade é, de fato, como um vaso. A energia que esse vaso pode conter é, em sua essência, limitada pela sua estrutura atual. Quando a nossa energia vital, os nossos desejos e as nossas capacidades não encontram espaço suficiente dentro desse vaso, a personalidade tenta nos ajudar a acumular mais energia. Mas o que acontece quando há energia demais e o vaso permanece pequeno? O sistema entra em colapso. A mente começa a procurar maneiras de queimar ou matar essa energia excedente para garantir a estabilidade do recipiente. É por isso que muitas pessoas desenvolvem hábitos destrutivos ou vivem em um estado de ansiedade crônica. A ansiedade, sob essa ótica, nada mais é do que uma energia vital imensa que não encontrou um canal adequado para se expressar, chocando-se contra as paredes de uma personalidade que ainda não se expandiu. Portanto, a vida não é apenas sobre correr atrás de conquistas externas, é, fundamentalmente, sobre construir um recipiente interno forte, resiliente e expansivo o suficiente para suportar a grandeza que o universo tem a oferecer. Sem um vaso sólido, até mesmo as maiores bênçãos, como ganhar na loteria ou herdar uma fortuna, podem se transformar em maldições devastadoras. Simplesmente porque o indivíduo não tem a estrutura psicológica para lidar com aquilo. E isso nos leva a um questionamento ainda mais profundo sobre as leis que regem o desenvolvimento da nossa alma. A primeira e mais fundamental dessas leis é um clichê que ouvimos todos os dias, mas que raramente compreendemos em sua totalidade: seja você mesmo. Mas o que realmente significa ser você mesmo? De acordo com grandes pensadores da psicologia humanista, como Carl Rogers, ser você mesmo é abraçar a totalidade das suas experiências de vida de forma ativa.
Se você passa a vida participando passivamente das suas próprias experiências, apenas reagindo ao que o mundo joga em você ou, pior ainda, vivendo de acordo com as expectativas e desejos dos outros, você nunca sentirá que é genuinamente você. A existência, como nos ensina a filosofia existencialista, é inseparável da escolha. Você só existe de verdade quando é você quem faz as escolhas da sua vida. O grande drama humano é que vivemos em uma sociedade onde as pessoas adoram impor suas vontades umas sobre as outras. Pais impõem sobre os filhos, chefes sobre funcionários, parceiros amorosos uns sobre os outros. E a desculpa mais comum, a mais perigosa de todas, é sempre a mesma: eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Pensemos sobre essa frase por um momento. Quando alguém anula a sua capacidade de escolha dizendo que é para o seu bem, essa pessoa está, na verdade, transformando você em um objeto, em um instrumento para a realização dos objetivos dela. O famoso filósofo Martin Buber nos alertou sobre isso. Ele dizia que, assim que você vê o outro como um objeto, por mais nobres que pareçam as suas intenções, você está causando danos àquela alma. Existe uma parábola maravilhosa sobre um cavaleiro que dizia amar profundamente sua esposa e seu filho, mas que estava sempre preso em sua armadura, lutando batalhas e impondo sua visão de mundo. Quando questionado se o que ele sentia era realmente amor ou apenas uma necessidade de controle, ele percebeu que queria amar a família quer eles quisessem ser amados daquela forma ou não. Isso não é amor, isso é objetificação. Portanto, assumir o controle da própria vida, ser você mesmo, exige uma coragem monumental. Significa que você terá que arcar com o peso e as consequências das suas próprias decisões. Se você errar, a culpa será sua. Não haverá o destino, os pais ou a sociedade para culpar. E é exatamente por causa desse medo paralisante da responsabilidade que tantas pessoas preferem entregar o leme de suas vidas nas mãos de terceiros, abdicando do direito de existir plenamente. Conectado a essa ideia de escolha e autonomia, entramos em um território maravilhoso que diz respeito à nossa infância. A segunda grande lei do desenvolvimento da alma. Muitas pessoas, presas em visões tradicionais e ultrapassadas, acreditam que uma criança nasce como uma folha de papel em branco, uma lousa vazia onde os adultos podem escrever o que bem entenderem. Essa visão sugere que a criança não é nada até que a sociedade a molde. Mas a genial educadora italiana Maria Montessori virou esse conceito de cabeça para baixo. Ela nos ensinou que a criança não é um papel em branco, mas sim um ser que já nasce com um embrião espiritual incrivelmente rico. Esse embrião contém o código, a matriz para o desenvolvimento daquela alma única. No entanto, esse embrião só pode se manifestar, só pode se tornar realidade, através das ações, das emoções e dos pensamentos espontâneos da própria criança. Durante os primeiros anos de vida, a criança passa por períodos sensíveis maravilhosos, seja para a ordem, para a música, para a matemática ou para o movimento. Nessas fases, a criança demonstrará uma teimosia quase obstinada por certas coisas, repetindo ações de forma que parece aleatória para os adultos, mas que é vital para o seu desenvolvimento. Imagine uma cena simples, mas profundamente reveladora. Uma criança de 3 anos recebe um biscoito, mas o biscoito está quebrado. A criança recusa, chora, exige um biscoito inteiro e perfeito. Um adulto desavisado, olhando através das lentes da sua própria personalidade já rígida, diria: que criança mimada! Que desperdício! Não sabe dar valor às coisas. Mas, na verdade, aquela criança está passando por um período sensível relacionado à ordem e à perfeição. Para ela, um biscoito quebrado é uma violação da integridade que o seu embrião espiritual está tentando compreender no mundo. Se o adulto reprime constantemente essas vontades espontâneas, rotulando-as de birra ou hiperatividade, ele está, pouco a pouco, esmagando o embrião espiritual da criança. A criança, buscando o amor e a aprovação dos pais, começará a desconectar-se da sua própria voz interior para sintonizar-se com as exigências externas. Ela perde a sua motivação intrínseca e se torna um adulto facilmente controlável pelos outros. Porque aprendeu desde cedo que o seu eu verdadeiro não tem validade.
É uma tragédia silenciosa que acontece todos os dias em milhares de lares. Essa dinâmica nos empurra diretamente para a terceira lei invisível que rege as nossas vidas: os relacionamentos superam tudo. Quando falamos de inteligência emocional, estamos, na verdade, falando sobre o nosso caráter e a nossa personalidade. E o que é a personalidade, senão um modelo interno de relacionamentos que construímos ao longo do tempo? A psicanálise moderna, especialmente a teoria das relações objetais, nos revela algo extraordinário. Todos nós carregamos dentro de nós um teatro íntimo, um modelo interno de relação que foi gravado a fogo durante a nossa infância. Esse modelo é composto, basicamente, por duas figuras: o pai e mãe interno e a criança interna. A forma como essas duas entidades se relacionam dentro da sua mente ditará exatamente como você se relaciona com o mundo, com a sociedade, com os seus parceiros, e o mais assustador, como você trata a si mesmo. Se os pais oferecem à criança um ambiente de amor genuíno e, crucialmente, de liberdade, a criança internaliza uma relação harmoniosa. Amor, nesse contexto psicológico profundo, não é dar presentes caros ou superproteger. Amor é compreensão profunda e aceitação incondicional. Liberdade é permitir que o embrião espiritual da criança explore o mundo por si mesmo, sem que os pais intervenham a cada segundo para corrigir ou facilitar as coisas. Quando uma relação interna saudável se forma, a criança interna sente-se respeitada pelo pai interno. Como resultado, esse indivíduo crescerá com a capacidade de amar a si mesmo e de transbordar esse amor para os outros. Porém, se a relação for desequilibrada, os problemas surgem. Pense naquelas pessoas que foram extremamente mimadas, onde os pais faziam absolutamente tudo por elas, anulando qualquer desafio. O modelo interno que se forma é o de uma criança interna tirânica e gigantesca, e um pai interno fraco e servil. Esse indivíduo crescerá exigindo que o mundo sirva, incapaz de tolerar frustrações e, paradoxalmente, incapaz de amar de verdade. Pois o amor exige a capacidade de reconhecer o outro como um ser independente, e não apenas como um provedor de desejos. Além disso, a estabilidade desse amor é tão importante quanto a sua existência. Imagine uma criança que, por circunstâncias da vida, é constantemente passada de um cuidador para outro. Fica com os avós, depois volta para os pais ocupados, depois vai para uma babá, em um ciclo interminável de encontros e despedidas. Para a mente de uma criança pequena, cada separação é sentida como uma morte psicológica, uma dor excruciante. Para sobreviver a essa dor de perdas contínuas, a criança pode simplesmente decidir fechar o seu coração. Ela desiste de criar laços profundos. No futuro, teremos um adulto que foge de relacionamentos íntimos, que não consegue se comprometer ou confiar em ninguém. Tudo porque o seu modelo interno aprendeu que toda aproximação inevitavelmente resultará na agonia da separação. Curar esse modelo interno não é como tomar um remédio para dor de cabeça, é uma cirurgia de grande porte na alma. Um processo longo de reeducação emocional. E é aqui, meus caros ouvintes, que entramos em um dos conceitos mais libertadores, e ao mesmo tempo, mais complexos da nossa mente, a quarta lei, que eu gosto de chamar de ter um olho extra e perspicaz, capaz de enxergar através da neblina das relações humanas. Estamos falando dos poderosos mecanismos psicológicos da projeção e da identificação. Prestem muita atenção a isso, pois compreender esse conceito pode mudar a forma como você lida com qualquer pessoa tóxica na sua vida. A regra de ouro é esta: a maneira como uma pessoa trata você reflete, na verdade, o mundo interior dela, não o seu valor. Isso é o que a psicologia chama de projeção. E a maneira como você permite que essa pessoa o trate, ou como você reage a isso, é o que chamamos de identificação. Vamos ilustrar isso com uma história muito vívida. Imagine um restaurante comum. Em uma mesa, sentam-se dois rapazes. O rapaz vem de uma família rica, usa roupas de grife, é bonito e tem notas excelentes. O rapaz B é de origem muito humilde, suas roupas são gastas e seu desempenho acadêmico é apenas mediano. Um observador externo diria que A tem tudo para ser confiante e gentil, enquanto B poderia ser inseguro. Mas a cena que se desenrola é chocante. O rapaz A, o tempo todo, destila arrogância.
Ele humilha o rapaz B repetidamente, dizendo coisas como você pode comer com essas maneiras de homem das cavernas? Ou rindo do fato de que ele, o rico, obviamente teria que pagar a conta porque o outro é pobre demais. O que é fascinante é que o rapaz B não se levanta, não grita, não vai embora. Ele apenas sorri, de forma meio desajeitada, aceitando os insultos como se fossem o curso natural da vida. O que está acontecendo aqui por baixo da superfície? O rapaz, apesar de todo o seu sucesso externo, carrega dentro de si um modelo interno onde o pai interno é extremamente crítico e punitivo. Em sua casa, o amor e o respeito provavelmente estavam condicionados a ser o melhor. Qualquer fraqueza era motivo de escárnio. Portanto, ele tem uma criança interna apavorada e constantemente criticada. Para não lidar com essa dor, o que ele faz? Ele projeta essa criança interna criticada inferior para fora de si mesmo e a joga sobre o rapaz B. Ele precisa de alguém como B para ser o alvo de todo o desprezo que, no fundo, ele sente por suas próprias vulnerabilidades. O rapaz A não está conversando com B, ele está exorcizando seus próprios demônios no restaurante. Mas e o rapaz B? Por que ele aceita isso? Porque, tragicamente, o modelo interno de B coincide com a projeção de A. Provavelmente, o rapaz B cresceu ouvindo que não era bom o suficiente, sendo comparado e rebaixado. A sua mente se identificou com a ideia de que pessoas superiores têm o direito de humilhar pessoas inferiores. Quando A joga o lixo tóxico da humilhação, B o recebe de braços abertos, porque aquilo lhe é familiar. Ele se identifica com a projeção. Esse é o jogo doentio que jogamos todos os dias sem perceber. Se B tivesse um modelo interno saudável, baseado no respeito próprio, no momento em que a fizesse a primeira piada arrogante, os limites seriam traçados. B não se identificaria com a projeção e o jogo acabaria ali mesmo. Ter esse olho perspicaz significa observar as interações humanas como se você estivesse flutuando fora do seu corpo. Imagine uma jovem, vamos chamá-la de Ana, que escreve em um fórum na internet desabafando sobre suas dores. E imediatamente um usuário anônimo começa a atacá-la ferozmente, chamando-a de imatura, fútil e ignorante. Assumindo uma postura de superioridade moral. Ana fica arrasada, sente que o mundo desabou. Mas por que a opinião de um estranho invisível a destrói tanto? Porque os pais de Ana sempre a trataram com essa mesma aspereza cega. Ela internalizou uma criança interna que merece ser repreendida. O anônimo da internet está apenas projetando suas próprias frustrações de vida em Ana. Quando Ana entende isso, ela ganha um superpoder. Ela pode olhar para a tela do computador, dar uma risada leve e dizer, nossa. Esse usuário deve ter uma vida interior muito dolorosa e tóxica para precisar atacar alguém que não conhece. Ela vê a projeção do outro, mas recusa-se a vestir a carapuça. Ela não se identifica. Isso é o que os terapeutas fazem em seus consultórios. Eles recebem as projeções de raiva, medo ou carência de seus pacientes, mas mantêm o olhar clínico para não serem sugados para o drama, devolvendo ao paciente uma visão clara do que está acontecendo. Aprofundando essa ideia, até mesmo na história da humanidade vemos esse mecanismo operando em escalas catastróficas. Pegue o exemplo extremo de um ditador como Hitler. Relatos históricos sugerem que ele teve um pai extremamente violento e abusivo. No seu modelo interno, formou-se um lado que era o pai agressivo e dominador e outro que era a criança fraca e espancada. Para não lidar com a agonia de ser a criança fraca, o que ele fez? Ele se identificou totalmente com a figura do agressor dominador e projetou toda a sua fraqueza, todo o seu medo e vulnerabilidade sobre grupos inteiros de pessoas, nações e raças. Ele precisava exterminar a fraqueza fora dele, porque não suportava a ideia da fraqueza dentro dele. Embora seja um exemplo extremo, isso nos mostra que aqueles que se portam com uma força tirânica, que zombam constantemente dos mais fracos, são, na verdade, os mais aterrorizados por suas próprias inseguranças internas. O verdadeiro forte, aquele que tem um recipiente interno vasto e pacífico, não sente necessidade de esmagar ninguém. A verdadeira força é sempre acompanhada de uma profunda tolerância e bondade.
Toda essa compreensão nos prepara para enfrentar a quinta e talvez mais transformadora lei da nossa mente. A percepção de que a felicidade e a infelicidade são, em grande medida, ativamente criadas por nós mesmos. Isso pode soar duro de ouvir, mas é uma das maiores verdades da psicologia. Nós somos criaturas de hábitos, não apenas em nossas rotinas diárias, mas em nossos estados emocionais. Nós nos viciamos no nosso próprio sofrimento. Se você cresceu em um ambiente caótico, cheio de dor e crítica, o seu cérebro registrou isso como o normal, como o seu padrão de existência. Quando, na vida adulta, você se depara com a oportunidade de viver um amor tranquilo, de ter um trabalho gratificante, de experimentar a verdadeira paz, uma parte de você entra em pânico. A felicidade, por ser desconhecida, parece perigosa. A dor, por outro lado, por pior que seja, é previsível. E a mente humana prefere a miséria previsível à felicidade imprevisível. É por isso que, muitas vezes, quando estamos diante de um caminho largo e ensolarado para a alegria, nós mesmos jogamos pedras no caminho. Nós provocamos brigas desnecessárias com quem amamos, estragamos oportunidades, tudo para podermos voltar àquele estado de sofrimento familiar. Suspirando e dizendo, eu sabia que isso não ia dar certo. Isso é o que chamamos de profecia autorrealizável. Nós temos convicções profundas escondidas no nosso subconsciente, e operamos no mundo de forma a provar que essas convicções estão certas. Deixe-me compartilhar uma imagem que ilustra isso perfeitamente. Certa vez, um homem caminhava à beira de um rio grandioso ao pôr do sol. Ele estava em um dia excelente, sentindo-se feliz e em paz. Tudo ao redor parecia lindo. De repente, ele vê um navio cargueiro passando lentamente, deixando para trás um longo e feio rastro de óleo escuro que manchava as águas brilhantes. A reação imediata, automática e irracional dele foi um pensamento pesado: o mundo não tem salvação. Tudo está arruinado. Porque uma única mancha de óleo em um rio imenso foi capaz de destruir completamente a sua alegria e fazê-lo concluir que o mundo inteiro estava perdido? Porque, no fundo do seu subconsciente, ele carregava uma profecia autorrealizável de pessimismo e dor. Provavelmente forjada em experiências do passado. O pensamento automático pulou na frente da sua racionalidade e usou aquele pequeno incidente como prova de que a felicidade não pode durar e que o mundo é um lugar sombrio. Se não estivermos vigilantes, se não usarmos aquele olho perspicaz para observar nossos próprios pensamentos automáticos, passaremos a vida inteira repetindo os mesmos ciclos. Se a sua crença interna é de que você é indigno, você interpretará um olhar distraído do seu parceiro como rejeição absoluta. Se a sua crença é a da escassez, você viverá com medo de perder tudo, mesmo quando a sua conta bancária estiver cheia. Nós moldamos a nossa realidade para que ela se encaixe no recipiente apertado da nossa personalidade ferida. Mas a boa notícia, a luz no fim desse túnel psicológico, é que ao ganharmos consciência de tudo isso, nós quebramos o feitiço. Nós passamos a entender que não somos obrigados a participar passivamente dessa repetição compulsiva do passado. Nós podemos escolher não nos identificar com as projeções envenenadas daqueles que não curaram suas próprias feridas. Nós podemos olhar para nossa criança interna, que foi podada, criticada e forçada a se encaixar em expectativas alheias, e finalmente dizer a ela: você está livre agora. Eu sou o adulto, eu sou o seu pai interno agora, e eu lhe dou amor absoluto e liberdade total para ser quem você nasceu para ser. Escapar da armadilha da personalidade não significa destruir quem você é, mas sim expandir o vaso da sua alma. Significa acolher todas as suas emoções, as boas e as ruins, reconhecer de onde vêm os seus medos. E ter a coragem existencial de fazer as suas próprias escolhas, assumindo a responsabilidade por cada passo dado no caminho da vida. Quando você deixa de culpar os outros, quando para de tentar mudar o mundo exterior e foca em harmonizar o seu teatro interior, um milagre silencioso acontece. As opiniões alheias perdem o poder de ferir. As falhas tornam-se apenas degraus de aprendizado. E a excelência, que antes parecia uma busca exaustiva e cheia de autossabotagem, torna-se a consequência natural de uma alma que, finalmente, encontrou o seu próprio lar.
Pense nisso durante a sua semana. Observe as suas interações. Quem está projetando o quê? Onde você está se identificando com dores que não são suas? E, acima de tudo, que tamanho de recipiente você está construindo para a sua própria vida? Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Lembre-se sempre de olhar para dentro com gentileza, mas com uma honestidade inabalável. Até o nosso próximo encontro, continuem expandindo, continuem questionando e, o mais importante, atrevam-se a ser verdadeiramente vocês mesmos.